É normal, né? Todo mundo sabe que você tem uma vida fora do au pair. Eu fazia tudo e mais um pouco enquanto eu era au pair. E eu acho que eu vou ser o terror das agências aí, porque eu vou falar a real mesmo, jogar tudo no ventilador. Ah, seria au pair de novo? Não. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz em começar esse novo projeto aqui no canal, a terceira temporada do seriado chamado Vida, versão au pair. Se você não conhece o canal, meu nome é Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas experiências com viagens e intercâmbios e a gente dá dicas e traz reflexões que a gente acha que pode agregar de alguma forma na vida de quem assiste nossos vídeos e acompanha toda a nossa trajetória aqui na internet. O seriado chamado Vida é um projeto que começou já tem uns 2 anos agora, eu acho que sim, foi no primeiro ano da pandemia, né? Foi em 2020 que a gente postou a primeira temporada e falava sobre histórias de viagens e como a gente percebe que as coisas vão se conectando, pessoas que passaram pelo nosso caminho e depois surgiram de novo ou conectaram a gente com uma outra pessoa que teve uma grande importância depois. Então, a primeira temporada é mais um geralzão sobre a nossa vida, a segunda temporada já é sobre a minha viagem pela América do Sul e essa temporada conta sobre a fase que eu decidi que eu sairia do meu trabalho e iria pro programa de au pair, mas antes eu fiz esse mochilão. Se você não assistiu ainda, eu recomendo essa série fortemente, porque gerou um conteúdo bem legal, é um entretenimento, tem muitas histórias de viagem e também eu acho que inspirou muita gente a conhecer a América do Sul. E logo que eu voltei da América do Sul, eu fiquei uns meses no Brasil, acho 2, 3 meses no máximo, e aí eu já tava me preparando pra ir pro au pair, e agora nós temos a terceira temporada do seriado chamado Vida, a versão au pair. A galera que já acompanha sabe que o canal começou basicamente nessa época aí. Eu já tinha um blog, né, que eu postava bastante coisa e eu tinha feito outros intercâmbios, então eu já tinha feito intercâmbio de high school, já tinha feito um semestre da faculdade na Europa e aí morei em alguns países lá. Quando eu resolvi ser au pair, foi no momento em que eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria focar em redes sociais, principalmente no conteúdo de viagem, né, então a ideia era transformar o blog no meu trabalho e eu não queria voltar para casa dos meus pais, ficar desempregada, esse tipo de coisa, porque eu sabia que durante um tempo eu iria trabalhar de graça, eu não ganhava dinheiro com o blog. Então o au pair foi uma maneira que eu achei na época de morar legalmente num outro país, enquanto eu pudesse criar conteúdo ainda e focar no meu blog na época. O canal era nada, gente, era mato, eu postava realmente pra ninguém nessa época, eu já falei isso aqui. E foi no au pair que o canal cresceu, eu mostrando minha rotina lá. E eu não falava só do au pair, eu falava também sobre os outros intercâmbios que eu tinha feito, mas cresceu bastante nessa época. Eu lembro que eu embarquei para o programa de au pair em outubro de 2017. E eu comecei a postar um pouquinho antes e já contando, né, que eu iria fazer o programa de au pair e tal. Cheguei em outubro, novembro, dezembro. Em janeiro eu já tinha postado um pouco, mas de janeiro até agosto de 2018, a gente conquistou a plaquinha aí de 100 mil inscritos. Então, para vocês terem uma ideia de como foi um crescimento rápido a partir do momento que eu tava lá criando conteúdo e focada, né? Mas mesmo assim, era uma jornada dupla. Eu era au pair e eu tava focando no blog e no canal. Então eu tinha basicamente 2 trabalhos. Eu tô dando aí um contexto pra vocês entenderem o momento que eu tava na minha vida lá e como o au pair foi importante pra mim também. Agora vamos ao que interessa. O que é o programa de au pair? E eu vou falar pra vocês, gente, que esse seriado vai esclarecer muita coisa, são várias histórias, né, durante o meu ano. Vou falar também sobre o programa e eu acho que eu vou ser o terror das agências aí, porque eu vou falar a real mesmo, jogar tudo no ventilador. Na época que eu era au pair, eu postava bastante coisa, inclusive eu fazia bastante live, mas muita coisa eu filtrava porque eu ainda estava lá. Eu tinha medo de cair o conteúdo na mão de alguém da agência, uma LCC da vida aí, e por qualquer motivo eles não gostarem, e sei lá, cancelar meu visto, me mandar de volta pro Brasil, alguma coisa assim. Então muita coisa eu filtrava, e na verdade eu era bem sincera também com vocês, gente, mas eu filtrava algumas coisas, inclusive as histórias mais loucuragem, assim, que eu acho que não cabia tanto a minha imagem de au pair cuidando de crianças com essas histórias. É normal, né? Todo mundo sabe que você tem uma vida fora do au pair. Dentro de casa você é uma profissional que cuida das crianças da família, mas eu tinha toda a minha vida e eu ia pra balada, e eu causava, eu bebia, eu pegava os caras, eu fazia tudo e mais um pouco enquanto eu era au pair. E você também vai ter essa vida se você for pra lá, todas as au pairs que estão lá fora também têm essa vida, mas eu não queria atrelar esse conteúdo enquanto eu estava lá sendo au pair. Deu pra entender mais ou menos? Mas agora que já passou, eu vou falar tudo mesmo e é isso aí. Resumo da história, o que é au pair? É um programa de intercâmbio, o mais barato do mercado quando se trata de intercâmbio de longa duração. Você vai para um outro país e eu especificamente vou falar sobre Estados Unidos porque foi o país que eu fui, cada país tem suas regras, tem uma diferença aí do governo, de coisas que você pode fazer, pré-requisitos, enfim. E então você vai para os Estados Unidos ou para outro país
país, mas você vai morar com uma família americana e você vai cuidar dos filhos dessa família como se você fosse realmente uma babá. Acho que o primeiro ponto mais importante, que eu já falei em outros vídeos também, inclusive tem bastante conteúdo aí sobre o programa, é sobre a questão de você ser uma irmã mais velha, você ser a filha da família também, você vai cuidar dos filhos como uma irmã. Isso aí, gente, cancela, é mentira, eles estão fazendo um marketing pra falar na sua cabeça aí que vai ser muito legal, maravilhoso, mas não é isso. A realidade é que você está indo para os Estados Unidos para ser mão de obra barata de uma família americana para cuidar dos filhos deles. O programa de au pair, ele não é barato para as famílias, não é qualquer família que vai querer uma au pair, né? Normalmente as famílias que fazem parte aí do programa, elas são de classe média alta, então elas têm uma certa condição. Porém, contudo, todavia, o que acontece? Você ter uma au pair à sua disposição o tempo todo para morar com você, cuidar das crianças, quando você precisar e tal, é muito mais barato do que você ter alguém que é americano e vai ser uma nanny, por exemplo, né, que é uma babá. Então, entre contratar uma au pair e contratar uma babá e você colocar o schedule de uma au pair e o que a nanny cobraria se ela fosse fazer a mesma coisa, sai muito mais caro você contratar uma pessoa americana pra fazer esse trabalho. Então, as famílias que entram nesse programa, não é só por aquela questão de, eles querem ter alguém dentro de casa pra passar diferentes culturas para os filhos e tal. Não é isso, gente. É de fato, a verdade nua e crua, eles querem alguém que eles estão pagando bem mais barato pra ficar o tempo lá que eles precisam, cuidando das crianças o dia todo, morando lá com eles. O marketing que as agências fazem pras famílias e pras au pairs é totalmente diferente. Eu já vi, né, rolando na internet aí, aquelas imagens falando assim pra família, olha, você vai ter mais tempo livre, você vai ter alguém pra dobrar as roupas, você vai poder fazer mais date nights com o seu marido. E pras au pairs, esse papo aí de irmã mais velha, e não é. É bem difícil você encontrar uma família que vai te adotar como uma filha, como foi, por exemplo, no meu intercâmbio de high school, que eu tinha 17 anos, e a família falou, olha, você é nossa filha. E me tratavam como parte da família mesmo. Pode acontecer isso no programa de au pair? Pode, mas a maioria das famílias que estão nesse programa e a maioria das au pairs estão lá como funcionárias para trabalhar, e isso eu acho que é muito importante ficar claro aí. Eu tinha muita noção disso, eu sabia que essa era a expectativa que eu tinha. Eu vou trabalhar para a família lá, vou fazer o meu, enquanto isso eu posso morar legalmente nos Estados Unidos, viajar e ganhar um salário aí. Era isso mesmo que eu queria. Mas por que eu falo isso, gente? Muita gente fala sobre o sonho de ser au pair, e eu acho que ninguém tem o sonho de ser au pair. Porque, já falei pra vocês em outros vídeos também, eu acho que é um programa de intercâmbio ingrato. E eu quero me explicar melhor. Tem muito caso que não dá certo, justamente porque a carga horária é muito alta, as pessoas não ganham tão bem assim, eles estão dando uma mudada no programa, principalmente dos Estados Unidos, mas tem família que acha que tá fazendo um favor pra você. Outra coisa é que muita gente vai bem nova pra lá, vai com 18 anos e é o primeiro intercâmbio, e aí você tem que lidar com um monte de diferença cultural, você tem que aprender o idioma, tem que ficar longe da sua família. E o intercâmbio por si só, se você vai só para estudar, já é difícil. Quando você vai para trabalhar e aí você acaba pegando uma família ruim ainda, tem muita gente que acaba voltando pro Brasil odiando o programa de au pair. Eu sou muito grata ao programa de au pair, eu acho que eu fui com a expectativa certa e quando eu achei que já não era mais pra mim, eu saí também no momento certo, mas ser au pair, o sonho de ser au pair, eu não acho que é bem por aí. Eu acho que você usa do programa de au pair como um caminho mesmo pra você chegar num objetivo maior. No meu caso, meu objetivo era focar no meu blog pra transformar no meu trabalho, então eu tava lá por um período de tempo. Tem muita gente que vai pra quê? Pra aprender inglês. Eu acho que se a pessoa tem dinheiro ou juntar um pouco mais de dinheiro, na verdade bastante mais, porque a diferença é bem gritante de você ficar um ano estudando inglês fora e você ser au pair por um ano, é um pulo de diferença, né? Mas se você tiver a condição de ir como estudante, é inegável que é bem melhor, gente. É bem melhor você ir como estudante do que ir como au pair. E eu sei o que eu tô falando porque eu fiz, né? High school, fiz faculdade e tal. Então, no au pair você vai morar com o seu chefe, tem um monte de dificuldade, mas se for o que cabe dentro do seu orçamento, e era o que cabia no meu orçamento na época, sim, vale a pena. Então eu acho que as pessoas têm o sonho de morar fora, o sonho de viajar, o sonho de aprender inglês, mas o sonho de ser au pair, aí pelo menos isso não era o meu sonho. E o programa de au pair também tem um limite, né? Você não vai pra lá pra seguir carreira, você fica aí no máximo 2 anos, tem limite de idade e outras questões também que envolvem aí esse intercâmbio. Camila, você sente saudade de ser au pair? Eu falo claramente, eu não sinto saudade de ser au pair, eu sinto saudade da minha vida lá, dos amigos que eu fiz, sinto saudade das minhas kids também, tenho uma boa relação com a família até hoje, mas... seria au pair de novo? Não, eu não seria, principalmente no momento da vida que eu tava, né? Eu já tinha 26 anos, já era formada na faculdade, já tinha uma pós, então pra mim foi bom enquanto durou. Mas mesmo assim eu não desencorajo ninguém a tentar o programa de au pair, eu acho que sim, valeu a pena e me agregou muito.
Agora eu quero falar pra vocês um pouco sobre o primeiro dia, né, o embarque. Então, normalmente você embarca num domingo para os Estados Unidos, você não vai sozinha. Inclusive, au pairs de diferentes agências também estarão lá. Eu fui pela Culture Care, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, tinha um grupo aí de pelo menos 20 pessoas junto comigo e au pairs de outras agências também. Já no avião, eu conheci pessoas, né, que estavam morando perto de mim, atrás de mim, estava sentada a Larissa, que ela já apareceu algumas vezes no canal. E o copo na cabeça é minha especialidade. Cabeça é minha especialidade. Super sua especialidade. Amiga, eu tô bêbada. Ela foi minha primeira amiga au pair, a primeira pessoa que eu conheci, inclusive. É uma amizade que eu levo pra vida. Ela tá nos Estados Unidos até hoje e a gente se fala direto. Então, o que eu posso falar também sobre o programa de au pair é que ele vai colocar pessoas no seu caminho. Se você, eu no caso, não tivesse saído de Caçapava ou de São Paulo naquela época e ido pro au pair, eu não teria a Larissa, por exemplo, na minha vida. Então, vai muito além só do inglês ou só do objetivo profissional que você tá. Você sair dessa zona de conforto, você vai acabar cruzando o caminho de pessoas que podem se transformar em alguém bem importante pro resto da vida. Então, a Larissa estava sentada atrás de mim, ela ia morar perto de mim, né? A família dela, eu estava em Baltimore, a família dela morava uns 40 minutos lá e a gente se via bastante até quando ela pediu rematch e foi para uma outra região dos Estados Unidos. Nos primeiros dias, você não vai direto para casa da sua família, você vai para uma escola de treinamento e a da Culture Care em Nova York, eu acho que quase todas, na verdade, são, mas daí cada agência tem uma, né? Nessa escola de treinamento, eles vão te colocar num quarto, dividindo com outra pessoa. Esse é o quarto aqui da escola de treinamento. E daí você já começa na Discord, porque você entra no quarto e tem uma bolsinha. O meu tá aqui, ó. A minha família me deu o tour. E essa bolsa? Olha essa menina. Ela ganhou moletom, camiseta, garrafinha de água. Ganhou 2 tours, eu ganhei só um. Então o Discord já começa aqui, que você vê que família que ama quem aqui. Tô quase pegando a bolsa dessa menina pra mim. No meu quarto tinha uma menina, mas a gente não trocou muita ideia, até eu nem lembro muito dela. Mas todos os brasileiros estavam lá e diariamente a gente tinha treinamentos sobre, por exemplo, cuidar de bebê, se engasgar, o que você faz, o que eles esperam de você, sobre as leis dos Estados Unidos, o que fazer numa situação de perigo ou de emergência, como falar com a criança, o que fazer se a criança estiver tendo um ataque, um choro descontrolado, alguma coisa assim. Meio que essa questão de educação, diferenças culturais também. Eu achei que esse treinamento foi muito legal e eu aprendi coisas que eu também levei pra vida. Olha lá, tá vendo? É difícil. Aí já sujou. Já tá tudo suado. It's okay. All good. Não sei se vocês sabem, mas o programa de au pair, apesar da maioria ser mulher, tem também para homens. Então, nessa escola de treinamento tinham pessoas de diferentes países. É muito comum na Europa também o programa de au pair, tá? E muitos meninos também fazem o programa. E aí, vamos contar já os podres aí da escola de treinamento. A estrutura é muito boa, eu gostei muito das aulas. E você não vai só para estudar. Depois que acaba a aula lá, você tem o seu tempo livre. Então, a gente foi para um barzinho que tinha lá perto lá. Essa cidade, principalmente da escola da Culture Care, não é Nova York, é um pouco afastada, sabe? Então não tinha tanta coisa pra fazer lá, mas você podia sair pra fazer o que você quisesse. Teve um dia que a gente foi pra cidade mesmo, né? New York City. New York is famous for lots of foods. We're famous for the New York style of pizza, hot dogs, certain food you have. Drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, vintage frames on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro.
lá até tarde, eles não ficam monitorando o que você tá fazendo. Inclusive, você é maior de 18 anos, você tá indo pro intercâmbio, você tem que se cuidar, então a agência não fica lá. Ah, o horário que chegou, o horário que saiu, não, muito pelo contrário. Podia beber lá também, eu acho que tinha um bar lá que a gente ficou tomando umas brejas, acho que foi isso. E já na primeira noite que a gente tava lá, primeira ou segunda noite, rolou um bafafá lá que alguém foi pro quarto, 2 pessoas, um casal lá, né, foram pro quarto, e a menina transou loucamente com o cara, ficou gemendo loucamente, e aí os brasileiros, gente, foram lá atrás da porta, todo mundo assim, quinta série B, o cara atrás da porta, escutando, gravaram um áudio, inclusive, falando, gente, olha a menina, o que ela tá fazendo aqui, gemendo demais, não sei o que, tal. E aí no dia seguinte a gente descobriu que era uma brasileira que tava no nosso grupo de embarque, gente. Eu fiquei assim, bom, pelo menos tá transando, né? Ela pegou um gringo doido lá, que tava lá, e ele ia ser ao bar também, e os dois foram pro quarto e, né, foram ser felizes. Então, não tem muita regra assim, tipo, você tem que ir pra aula e depois você tá livre, bem livre mesmo. Inclusive a galera do meu grupo já no primeiro dia ligou o Bumble, já tava saindo de date, então o povo tava atiçado mesmo. And you give a number from 1 to 10, and there is like either a hat or gloves or something in the middle. Each person gets a number or no? Yes. Yes. So we have 1 to 3. It's the same game. Why did she lose? Because she got hit. Yeah. You have to drop the hands from your mates. Okay. How was it? It goes like Ashuba Guys, let's see. Yeah. Well, when you are falling down, my grandma says, Ocho, Kikadi. Keep attention, you are falling down. O sapato da menina ali. É uma plataforma, assim. Olha onde você tá fazendo salto. Ai, gente, sabe quando você tenta fazer uns vídeos bonitos pro blog? Oi, tudo bem? Eu pensei que ele tava respondendo, velho. Eu pensei que ele tava respondendo. Ai, meu Deus. Olha esse, acabou de receber tudo na academia. Sol. Gente, a gente tá no lugar do quê? Nada a ver. Nada a ver. A gente tá saindo, gente. Perdida. Fora desse lugar. But the truth is, they were not really nice, and she was severely beaten by the person that she met. Most people also they appear to be, some are not. I don't know. Time you're in the United States, when you get to where you're living, put it in a safe, secure place. Carry some form of identification, but you're not required to carry a passport. There's a lot of different ways to book travel in this country. Sabe com quem você pode trocar imagens? Com quem? Pode ficar falando? Sabe? Pode, depois eu pôr de fundo. Ah, tá. Com a Biju, ela também tá gravando. Ah, ela tá gravando? Ela disse que ia fazer um canal no YouTube. Na verdade, ela disse que ia fazer 2, um em inglês e um em português. Maravilhosa. Dinâmica ela, né? Maravilhosa. Ó, no último dia, já chega de pijama e chinelo já no restaurante. Já perdeu as estribeiras. Tem hoje aí. Lá vem ela. Lá vem. Ah, é tipo um bagulho mexicano. A pimenta lá dessa porcaria. Depois desses dias de treinamento, cada um vai para sua família. Então, se você tá num lugar muito longe de Nova York, você vai pegar um outro voo para ir para casa da família. No meu caso, eu tava umas 2 horas lá da escola de treinamento, então a gente foi de ônibus. A Larissa, inclusive, tava no ônibus comigo. Eis que estávamos numa festinha e aí a gente resolveu botar funk pra dançar. Obviamente, né? Aí começou a rebolar raba. Rebolar raba também. Assim, a gente tava lá, era noite de cada um colocar a sua music. Aí, né, foi o quê? Funk. Colocamos funk, que música? Show das Poderosas. Pesado, sabe? Tipo, tem que ter uma desenvoltura já na vida pra conseguir dançar. A menina que veio falar do Brasil, né? Que menina que veio falar do Amiga, Brasil? que história Foi é aquela essa? lá? Foi outro dia. Ah, outro dia.
Compartilhar as histórias são tantas. Volta. Aí começamos a rebolar a raba, e aí veio assim. Eu falava o Todo Brasil mundo. inteiro, mas não, o Brasil ficou. Veio assim. O mundo inteiro. O mundo inteiro começou a ficar. Vamos dançar! Não falando vamos dançar, né? Cada um falando a sua língua. Sua língua. Vamos rebolar. Vamos rebolar, let's rebolar a raba. E aí, tava lá assim, do nada, tem uma menina no chão, todo mundo, para! A menina quebrou o joelho, a menina caiu no chão. Pra mim foi assim, eu tava lá rebolando e falaram, tem uma menina no chão. Eu falei, ela tá dançando, continua, deixa ela. Eu nem vi alguma pessoa no chão, eu continuei. Eu Aí, também, a gente quando continuou. no chão, Daí cortaram a música, acenderam a luz, começaram a vir bombeiro. E aí hoje ela teve que voltar pra cidade dela, lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, gente, tá sob controle, ela tá viva. Ela falou que ela... Como que fala? Qual que é o verbo? Distender o músculo? Estender o músculo. É, estender. Distender. Sei lá, deve ser. É o verbo Se a músculo. gente não sabe nem português, quer saber inglês. Daí ela falou que tava rebolando e daí aconteceu um negócio no músculo dela. O que a gente chega nessa conclusão? É isso, gente. Que funk não é para iniciantes. É verdade. Não é para Já tem uma juvenis. desenvoltura. Você tem todo um trabalho, você faz um curso, porque assim, o funk, você tem que ter aquele negócio nas costas e vem pra bunda. Você não pode chegar querendo, não, vou chegar, vou. Não, Quer chegar no nível dela. não. Aí Porque faz o quê? Quebra o joelho. brasileiro é outro negócio. Quebra o joelho, Você quebra... acha que você sabe, você vai lá, vou mostrar que eu sei. É facinho. Pronto, Quebra o joelho. acabou o café de todo mundo. E daí todo mundo... Mas, né? E a gente achou que não era nada, no outro dia de manhã nem na aula ela foi, a menina tava no hospital, gente. Foi parar no hospital. É, gente, mas o que a gente tirou também com isso? Follow the baile. Falou de baile. Segue o baile, a Exato. vida, né? Mas imagina ela chegando pro médico. Viu? O que aconteceu com Quebrei o você? joelho dançando funk. Quis imitar as brasileiras, não sei. Humilhação. Sendo humilhada mais uma vez fora do meu país. Aqui na primeira parada aqui das meninas, ó, a mão suando, ó, o povo derrubando coisa aqui, tudo desesperado, ninguém sabe falar português e eu aqui zoando com a cara deles. Tá Tá nervosa, amiga? muito emocionante. Eu também tô nervosa, gente. Coração, um epilético aqui no chão. Eu vou ter piripaque do Chaves também. Eu acho assim que tá todo mundo aqui esperando as host families. Tô arrepiada. Are you nervous? No. Is your family here? No, because it's the first stop. Okay. We are Tô okay. arrepiada, gente. Olha aqui, ó. Quem conseguir ver? Mentira, eu não tô não. A minha mão tá suando, mentira, nem tá tudo. Yeah. E aí é engraçado que você vai para um estacionamento, as famílias estão todas lá esperando, né? Minha host fam tava atrasada, inclusive, para me buscar. Você imaginava que esse momento ia chegar, amiga? Não, na verdade, O dela nem chegou. Não, eu não imaginava. estou bem nervosa, assim, a mão chegar também tô logo, nervosa. mas boa sorte pra gente. É nóis, a gente vai fazer outros vídeos durante o ano, Eu tô tá, com gente? diarreia. É sua mãe! Ela tá chorando por uma cara dela. Oh my God! Isso, irmão! Ai, meu Deus! Meu coração tá batendo muito forte. Olha lá, um monte de criança vindo correndo, gente. Ai, gente, eu pra variar, minha mãe tá atrasada. Todo mundo que ela vê passando agora, ela tá chorando. Tem uma mãe, eu olhei, não acredito. Era sua mesmo? É a minha mesmo, nossa, linda ela, né? Mas é isso, esse é o primeiro contato que você tem com a família. Eles te buscam ou no aeroporto, ou lá no lugar que o ônibus para, ou eles vão mesmo até a escola de treinamento, se for uma família que mora em Nova York. Chego em Baltimore e aí eu conheci, né, de fato, a família que eu escolhi. Quando a minha host foi me buscar no estacionamento, logo de cara ela já me levou pra escola pra buscar os meninos e foi assim que eu conheci eles pela primeira vez. Ela, inclusive, me falou assim, olha, eles são mais tímidos, então se eles não falarem muito com você agora, logo de cara, não fica preocupada, não. E quando eu cheguei, o William já veio logo me abraçando, meu que mais novinho chamava William, quem acompanha o canal aqui, né, conheceu os dois. E ele já veio me abraçando, trocando ideia, falando qual fruta ele gostava mais. E ela falou, nossa, eles estão bem confortáveis com você. Eu falei, que bom, porque eu gosto de criança, normalmente as crianças vêm pra perto de mim mesmo, então com eles não foi diferente. Se vocês não sabem, não assistiram os outros vídeos do canal, eu morei em Baltimore, eu morava com uma host family que tinha 4 filhos e eles, os pais, né, eram advogados, eles eram mais velhos, não era, tipo, tem gente que vai pra família que a mãe tem, sei lá, 30 anos, não era o caso. O filho mais novo deles, eles falam que eles achavam que eles nem podiam mais ter filho. Então, era uma menina de 16 anos, um menino de 14, quando eu cheguei lá, né?
O JP, ele tinha 11 e o William tinha 8, eu acho. 7 ou 10, eu já não lembro, que já faz um tempo, né, gente? Detalhes, assim, fica mais difícil de números. Mas o que eu teria que fazer, eu ia cuidar dos 2 mais novinhos, na verdade, que era passar o dia lá com eles. Todas as crianças iam pra escola, né, e isso foi um pré-requisito meu, eu queria que eles fossem pra escola justamente pra eu poder focar no canal, no blog. E quando eu fiquei sabendo que eram 4 crianças, eu não queria ir. Mas eu conversei com a au pair que estava lá antes de mim. Essa família, eles estavam no programa há muito tempo. E antes de mim, eles tinham várias au pairs, já que eram brasileiras. Eu não lembro agora se eu era a número 11 ou a 12, mas eles sempre tiveram au pairs brasileiras. Normalmente, uma menina já saía e indicava a família para uma prima, alguma coisa assim. Então, eles só iam emendando uma au pair na outra. E aí, dessa vez, a au pair que estava antes de mim, ela não tinha ninguém para indicar. A família entrou no meu perfil. E eles gostaram, porque eu já falava inglês, eles falaram que as crianças estavam mais velhas, eles não tinham mais paciência para passar pelo processo da au pair, aprender inglês, ou então pegar alguém que estava muito básico, assim, não era o que a minha host family estava procurando. E eu gostei bastante deles. Quando eu conversei com a au pair, ela me disse isso: olha, apesar de serem 4, você vai cuidar mais dos mais novinhos, e a maioria das coisas que eu faço aqui envolve dirigir eles para todo lado. Então, busca na escola, leva pra natação, leva pro tênis, leva pra casa do amiguinho. Ela falou que ela era mais uma Uber mesmo do que uma au pair. Então, o schedule era muito bom, todos os finais de semana eram off, a minha família dava um cartão de crédito se eu precisasse comprar alguma coisa, comida, tal. Eles respeitavam bem o schedule, nunca me pediram pra eu fazer coisa que não era combinado, pagavam academia, celular, assim, gente, eles realmente foram uma família muito boa, eles entendiam o programa e eu gostei desde o começo, principalmente quando eu conversei com a menina e ela me contou que ela teve uma ótima experiência. Quase todas as au pairs também tinham estendido o programa com eles, então eu fui pra lá, assim, bem segura de que aquilo seria uma experiência boa. Quando você chega na casa, eles não podem deixar a au pair sozinha, alguém tem que passar o treinamento pra você, né, e às vezes ou é a família, no meu caso foi essa au pair que tava lá. Ela ainda ia ficar um tempo lá, ela ia fazer uma viagem. Quando você termina o programa de au pair, você pode ficar mais um mês viajando. O governo permite que você faça isso. E, no caso, ela ficou lá na casa. Ela era brasileira, ela já estava lá há mais de um ano, tinha as amigas dela, e eu cheguei bem outsider, né? Não conheço nada nem ninguém. E ela foi me mostrando as coisas, ela me ajudou bastante, né? Logo de cara que começou a semana, a gente acordou, ela foi me mostrar as atividades, que era fazer a lunchbox dos meninos, fazer tudo lá que eu tinha que fazer antes deles irem pra escola. E aí me ensinou os caminhos, como que eu ia pra escola, me levou pras baladas que ela gostava mais, me apresentou as amigas dela que ainda ficariam lá. Só que o que aconteceu, e eu achei um pouco sem noção por parte da minha família, não por parte da au pair. Eu cheguei lá e eu não tinha quarto. A menina ainda tava no quarto, as coisas dela estavam até, né, embaladas lá, ela tava colocando na mala, mas eles fizeram a gente dividir cama durante todo o período que ela tava lá. E isso eu achei meio sem senso da parte deles, não só com ela, mas comigo também. A gente não se conhecia, a gente não tinha intimidade, e por mais que ela fosse brasileira e tal, quando você chega lá, a família tem que te dar um quarto. Eles tinham outros quartos, e aí a menina até falou que ela se ofereceu, eu acho, pra dormir no sofá e tal, eu não lembro direito, mas eu sei que a situação foi essa. A gente ficou dividindo o quarto, minhas coisas eu não podia colocar ainda nas gavetas e tal, porque as coisas dela estavam lá, o quarto tava uma zona, e eu fiquei tipo... E aí, né, o que eu faço? Então, foi um pouco desagradável nesse sentido, mas eu não reclamei. E vocês vão perceber ou aprender quando forem au pair também, se você tiver essa vontade de estar assistindo o seriado por conta disso, ou você vai se identificar se você for au pair, é que no programa de au pair você vai engolir muita coisa. Pra mim foi muito complicado porque, como eu falei, eu já tinha 26 anos, né? Eu morei sozinha dos 17 que eu saí da casa dos meus pais, fui pro high school, daí logo em seguida eu já fui pra São Paulo fazer faculdade. Então eu morava sozinha, na verdade, com a minha irmã, mas minha irmã é minha irmã. Fazia muito tempo que eu tinha a minha privacidade e a minha independência. Aí de repente eu tô enfiada na casa de uma família, num quarto que não era nada meu, né, porque tinha um monte de coisa ainda da menina lá. E dividindo cama com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Então eu passei por algumas fases assim que eu fiquei incomodada. E eu acho que a menina também ficou um pouco incomodada, porque ela tava nessa fase de transição aí, tipo... Tô saindo, é minha família, tal. A gente não teve nenhum problema. Como eu já falei, ela me ajudou muito. Inclusive, ela mora perto de mim aqui no Brasil. A gente não chegou a se reencontrar. Mas a gente conversava bastante, sim. E ficamos nessa situação, tipo... E aí, é seu quarto? Agora é meu quarto. Você dorme que lado da cama? E eu, tipo... Ai, meu Deus, que situação. Achei meio meio sem senso, mas não reclamei. Falei, acabei de chegar, vou ficar na paz de já aqui. E eu acho que essa situação, a gente ficou uns 15 dias por aí, umas 2 semanas, até o momento que ela foi viajar. E aí, ela já tinha tirado a
maioria das coisas do quarto dela, que daí já era meu, né? E, bom, foi isso. Fui levando, sabendo que em algum momento ela iria e aí eu teria o meu quarto, minha privacidade, meu espaço. E é isso. Assim como no seriado chamado Vida Temporada América do Sul, que eu falei assim, como que eu vou explicar essa viagem pra vocês? Como que eu vou explicar esse meu intercâmbio pra vocês? Esse foi meu primeiro dia. Tudo novo. Minha vida mudando, minha carreira mudando. Eu tava lá com um propósito, com um sonho. Aí já vou chorar. Muita gente comenta aqui no canal, né, o quanto eu sou filhinha de papai, muito rica, tal. E eu acho que se as pessoas pensassem um segundo, se eu fosse realmente tão rica quanto falam que eu sou, porque eu faço algumas viagens, fiz algumas viagens, eu não teria feito programa de au pair. O programa de au pair é realmente pra quem tá procurando um negócio barato. Você tá indo pra ser mão de obra barata. Que pessoa rica que faz o programa de au pair? Eu não conheço, sinceramente. A pessoa rica, ela vai estar num iate lá em Ibiza. Foi realmente uma mudança de carreira e eu apostei todas as minhas fichas nisso, inclusive o meu dinheiro. Eu saí do meu trabalho e uma coisa que eu fiz foi pagar o programa de au pair. E depois eu fiz essa viagem aí do mochilão da América do Sul, que se vocês assistiram a segunda temporada, vocês sabem que foi muito perrengue, muita economia, muito no orçamento. Eu cheguei no programa de au pair com $100 que eu tinha emprestado da minha mãe. A agência, eles indicam, né, que você não chegue totalmente sem dinheiro lá. E aí eu pedi $100 emprestado da minha mãe, porque era o que eu podia fazer. Cheguei basicamente zerada. Na primeira semana que eu tava lá, que eu não tinha trabalhado ainda, minha host perguntou se eu já queria o meu salário pra ficar com dinheiro extra, porque eu falei pra ela, não lembro se eu falei que eu não ia comer fora, alguma coisa assim, porque eu realmente não tinha muito dinheiro guardado. E ela falou, você quer que eu te pague já, mesmo sem você ter trabalhado? Eu falei que não precisava. Então, a minha vida tava numa reviravolta muito grande. Fui pra lá com muitos sonhos. Fui pra lá sem ter certeza de nada, só com uma ideia. Nervosa. Mas eu vou pedir minha demissão. O principal motivo foi o meu site. Eu saí pra focar no meu site, pra escrever no blog. Todo mundo achou que eu ia pra Austrália. E não é a Austrália essa vez que eu vou pra lá. Eu vou morar nos Estados Unidos mais uma vez, tô com 26 agora. O programa de intercâmbio que eu escolhi foi o programa de au pair. Você só pode fazer até os 26 anos. Então esse é o último ano que eu posso fazer ele, por isso que eu não vou pra Austrália agora. A minha ideia inicial é ir pra ficar um ano. Mas a gente nunca sabe, né? Principalmente porque eu tô mais jogado no mundão, então, né, vai saber. Eu vou ter esse tempo livre, off, pra eu mexer no meu blog, trabalhar no blog. E eu não tô indo pra lá pra passar perrengue. Eu falei pra minha mãe, se eu achar que não tá valendo a pena pra mim, eu volto. E eu tô bem animada pra ir pra lá e ver qual que é a deles. E se der errado, deu errado. Não sei. Mas eu vou, cara, eu não tenho medo. Eu vou ficar com saudade. Mas é isso, cara. O mundo é tão grande pra gente ficar parado num lugar só, sabe? Então, qualquer oportunidade que estiver me levando pra outro rolê, ó, eu tô indo. Tô indo sempre. Sem receio de nada. A gente não pode ter medo de sair de casa e viver as coisas, gente. Começa a planejar, começa a fazer as coisas, você vai ver acontecer. Quando você vê, você já vai estar lá, já vai ter passado um ano, já vai estar voltando, já vou estar falando do próximo intercâmbio, já vai ser muito louco. Entendeu? E eu falei, vou correr atrás disso. Então, pra mim é muito tocante falar sobre isso, ainda mais pra câmera, pro todo o equipamento que eu tenho hoje, para um canal que tá chegando aí aos 500 mil. Eu nunca fui pra lá pra virar blogueira de au pair, que normalmente acontece bastante, né? Bastante gente cria canal, cria conteúdo sobre au pair e depois que passa o au pair, volta pra vida normal. Eu não fiz isso. Eu fui pra lá já com a ideia de criação de conteúdo de viagem. E que bom que deu certo, mas na época eu não sabia. Não sabia de nada que eu ia passar, não sabia das amizades que eu ia fazer e levar pra vida, não sabia que eu ia sentir um carinho tão grande pelos meus kids, não sabia de todos os problemas que eu ia passar durante, depois do au pair. O jeito que eu cheguei no Brasil, o au pair me transformou na pessoa que eu sou hoje, com toda certeza. E foi o que eu falei pra vocês, eu não tinha o sonho de ser au pair, não é um intercâmbio pra quem é super bem de vida e sou muito grata. Sou muito grata mesmo por tudo que eu passei lá. O universo faz tudo do jeito certo. Então, se você tem essa vontade de ir para esse intercâmbio, ou se não tem também, mas conhece alguém que tem, eu falo com todas as palavras. Vale a pena sim. Com os altos e baixos, e eu vou contar tudo pra vocês nos próximos episódios, então não esquece de se inscrever no canal pra você não perder os próximos conteúdos. Eu acho que vocês vão se divertir bastante nessa temporada. Além disso, me segue nas redes sociais, Mila Faria. Hoje eu já não sou mais au pair, mas eu continuo compartilhando minha vida na internet e acho que é legal pra quem quer acompanhar a vida pós au pair e ver o que pode acontecer com você. Pra mim foi tudo muito positivo, até as coisas ruins viraram aprendizado e é o que eu trago aqui pro canal. Galera, é isso.
Um beijo, é nóis, tchau! Austrália, estou chegando, muita calma, entendeu? Tudo acontece no tempo que tem que ser.